Podem estar sentados. Pedro, dá-lhe som lá. Está ligado agora? Pronto. Glória a Deus. Que bom estarmos juntos, podemos louvar e adorar a Deus desta forma. Eu pedi para colocar o slide aqui mais uma vez, por causa das inscrições, está bem? Ali onde está a Tatiana, telemóvel, melhor, telemóvel ICC, é um número, lá em casa podem apontar, os que estão aqui, que porventura não sabem, a Alicia talvez vai apontar ali agora, não é? E então as inscrições são feitas por aquele telemóvel. E também gostamos sempre de lembrar, quando acontece algo assim, gostamos de notificar, de celebrar como congregação. Então, na segunda-feira passada, dia 6 de setembro, nasceu a Manuela, filha do Rodrigo e da Francine. Então, os que ainda não sabem, agora ficam a saber. Então, estamos muito contentes com isso. Ela está saudável, estão em casa e vamos celebrar com eles o nascimento da Manuela. Um detalhe muito engraçado é que nasceu no dia em que eles fizeram 7 anos de casados. Então, uma celebração dupla, né? Mas eu queria convidar a todos para virem em Atos capítulo 17. Podem tirar já. Atos capítulo 17. E nós vamos começar a ler no versículo 22. Atos 17, começando no versículo 22. Atos 17, versículo 22. Lemos assim. Bom, primeiro deixe-me dar um enquadramento. Paulo está em Atenas, que é a capital da Grécia, não é? E a capital da cultura na época, embora quando ele está lá, já a cultura, o centro da cultura está a ir para Corinto, um pouco para Corinto, mas Atenas era de facto respeitado até hoje, não é? Como aquele centro da cultura, das ideias, das ideologias, do pensamento, da filosofia, e ele está em Atenas. E nós lemos então no versículo 22, e então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, o Areópago é uma espécie de um mercado, um lugar no centro da cidade, o Rossio, não é? Então, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. O que fica subentendido é que havia muitos altares, muitos lugares de adoração, muitos deuses a serem honrados dentro da sua cultura e do seu entendimento. E ele diz: encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Espetacular. É precisamente esse. Vocês não conhecem, eu conheço. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de vós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Pai, nós pedimos que fales conosco através da tua palavra, que o Senhor nos desafie, enquanto também consola, enquanto edifica. Desafia-nos, Senhor, repreende quando necessário, corrige-nos. Queremos aprender contigo, queremos ser cada vez mais aquilo que tu sonhaste para as nossas vidas e a nossa inveja.
o ambiente onde vivemos. Queremos colaborar contigo, porque tu nos dás este privilégio incrível de colaborar contigo na obra que o Senhor está a fazer na nossa vida e através de nós. Então faz isso esta manhã, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Repetindo o versículo 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da habitação. Faz parte da mensagem, da pregação de Paulo naquele dia em Atenas, que continua por aí fora, mas nós hoje vamos parar por aí. Basta olharmos nesta sala, basta sairmos à rua e vemos a diversidade que existe, a diversidade de povos, a diversidade da nossa raça, da raça humana, uma grande diversidade, não é? Hoje até temos uma ruiva entre nós. Há uma grande diversidade, não é, na raça humana. E isto é geneticamente intencional. Eu creio que Deus tinha sempre essa intenção, é geneticamente intencional e inevitável que assim seja. Claro que há diversidade no aspecto físico, não só no aspecto físico, mas também nas línguas. Há línguas que são tão diferentes de nós que pensamos, então, como é que alguém percebe isso? Mas lá eles percebem, eles não percebem aquilo que nós dizemos, né? Então, a diversidade de línguas, de culturas, diferenças admiráveis. Muitas vezes, quando estamos a ver um documentário, uma coisa, ficamos realmente admirados, né? Ficamos estupefatos, sem lembrar o desafio que seria nós vivermos entre eles, ou eles viverem entre nós. Mas é admirável, é fantástico, é maravilhoso. Eu creio que é claro que há uma influência milenar, séculos e séculos e séculos, no aspecto físico dos seres humanos, de tal maneira a se adaptar à geografia, ao clima, aos desafios da natureza, e então a pele fica mais escura, fica mais clara, fica pelo meio, depois a mistura genética que ainda faz isso, que aumenta mais ainda a paleta de cores e de variedade, e assim não só a cor da pele, mas o cabelo, e a musculatura, uma série de coisas, tudo isso vai se desenvolvendo ao longo dos séculos e chegamos aqui, onde nós estamos com essa variedade incrível, criada pelo nosso Deus, como diz o versículo 26, de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra. Amém? Mas há aqui um detalhe, que uma coisa é ver um documentário ao longe e admirar as diferenças, e outra coisa é estar em contato com, e já houve ao longo da história, e hoje não é diferente, situações em que o contato com o diferente, com o inesperado, com aquilo que não sabe como comunicar, não sabe se o outro está com vontade de nos matar, ou se nós temos, enfim, há uma situação que se desenvolve, que é uma emoção chamada medo. E o medo, embora tenha um aspecto em que nos ajude, porque nos ajuda a ter cautela, precaução, não fazemos assim mais asneiras do que já fazemos. Então o medo tem um aspecto positivo. Em geral, o medo é uma emoção muito negativa. É muito negativa para nós e para os relacionamentos e para a nossa vida com Deus. O medo não é uma boa emoção em geral. Então a tendência do ser humano perante o novo, o diferente, o inesperado, é tentar evitar, se possível. Se não for possível, então atacar, porque a melhor defesa é o ataque. Na medida do possível, tentar dominar, porque aí deixa de ser desconhecido, está dominado, e por vezes até chega ao ponto de tentar destruir aquilo que é diferente, aquilo que incomoda. Haja vista a história da humanidade, aquilo que eu acabei de dizer, temos visto repetidamente que continua a acontecer nos nossos dias. Ou por medo, ou muitas vezes, ou pela pura maldade, que também está no ser humano, não é? Inerente no ser humano, por causa do pecado, seja por medo, seja por pura maldade, ou as duas coisas. Nós vemos estas lutas entre povos, entre nações, entre grupos étnicos, grupos diferentes,
E infelizmente isto, como está tão premente em toda a sociedade, vai refletir muitas vezes, infelizmente, repito, infelizmente, dentro da igreja. Vai refletir dentro da igreja tudo isso que eu acabei de dizer, no seio da própria igreja e no seio das próprias igrejas locais. Não só a igreja em toda a face da terra, mas igrejas locais. Repito, infelizmente. Mas agora eu pergunto, em Portugal será assim? Haverá alguma coisa disso em Portugal? Não, isso é só lá no resto do mundo, não é? Claro que aí é sobre isso, é incômodo, mas nós precisamos falar sobre isso, porque a Bíblia fala sobre isso. Então é importante nós falarmos que a diversidade em si não é o problema. A diversidade é uma beleza natural que Deus criou. O problema é a necessidade ou a intenção de dominar o outro. Dominar o outro grupo, o diferente, aquilo que me incomoda. O erro, o pecado, o problema está na necessidade ou na procura de dominar outras pessoas, em todos os sentidos. Até mesmo pais dominarem filhos, né? Adultos dominarem crianças, todo sentido. Não é? Isto aqui não é só em termos raciais, mas em todo sentido. A necessidade que o ser humano tem de dominar é, neste caso, o mal maior, o verdadeiro mal. Então vamos falar sobre isso, sobre o domínio sobre pessoas e o preconceito, que são pecado. Amém? Vamos falar isso? O domínio sobre as pessoas e o preconceito são pecado. Juntos agora. O domínio sobre as pessoas e o preconceito são pecados. Né? Faz parte do... Eu falei pecado no singular intencionalmente. Faz parte do conceito de pecado. Né? São pecados individuais, mas faz parte do conceito de pecado, que é errar o alvo, que é fazer coisas contrárias à vontade de Deus, em que nós não aplicamos as leis mais básicas, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso, obedecer e ao próximo como a nós mesmos, independentemente de quem seja o próximo. Então, falando sobre domínio sobre pessoas, isto é uma realidade que ultrapassa as coisas que nós normalmente pensamos. Pensamos em diferenças raciais, ricos e pobres, tudo isso é verdade, mas ultrapassa aquelas linhas que nós normalmente achamos normais. Por exemplo, sempre existiu, entre brancos, domínio de alguns brancos sobre outros. Entre negros, domínio de negros sobre outros. Entre africanos, domínio de africanos sobre outros. Entre asiáticos, domínio ou tentativa de domínio de alguns asiáticos sobre outros. Então aqui não é uma questão de raça, é uma questão de natureza humana. É pecado. É algo que está inerente no ser humano, de ter essa necessidade, ou achar que tem essa necessidade de dominar o outro, aquilo que incomoda, aquilo que é diferente, e exercer o seu poder e o seu domínio, criando também esse tipo de situações. Curiosamente, nós estávamos a falar sobre esse tema ontem, algumas pessoas, e alguém me fez lembrar, e eu apontei aqui, para não esquecer de dizer, que a palavra escravo, ela tem uma origem em inglês, é slave, não é? A própria palavra escravo, slave, vem da palavra eslavo, que é um grupo enorme, né, de pessoas aqui na Europa, no norte da Europa, não é? Que hoje talvez tenham mais domínio, mas a palavra vem daí, que no outro tempo eram dominados. Eram os eslavos, eram os slaves, eram os escravos. Portanto, o problema vem de trás, não é de agora. E sempre existiu, independentemente das linhas que nós hoje vemos e traçamos. Quando não havia essas linhas, também acontecia a mesma. Entre pessoas, entre grupos. Então, o problema é a tendência pecaminosa do ser humano sem Deus. Esse é o problema. E não devíamos nós, conhecendo Deus, repetir este pecado. É importante nós observarmos que até mesmo o povo de Israel na Bíblia, quando nós vamos ver o povo de Israel na Bíblia, Deus escolhe um homem, qual é o nome dele? Abraão, não é? Para fazer de Abraão um povo, não é? E deste povo nascer o Messias. Portanto, há aqui um plano, que é escolher uma pessoa, criar um povo para dar origem
ao Messias, ao Filho de Deus, feito gente, carne, homem, habitando entre nós, mas que tivesse geografia, tivesse história, tivesse contexto, não fosse um ET que apareceu aí, não é? Mas tivesse contexto e se identificasse conosco, fosse homem como nós e passasse pelas coisas que nós passamos e fosse tentado, porém sem pecado. Não é verdade? Então havia isto, quando essa escolha acontece, desenvolve-se toda essa história para dar origem ao Messias. Não foi porque era um povo melhor, e nem muito menos para dominar os outros povos. Nunca foi essa a intenção e continua a não ser. Em Isaías 49, versículo 6, se quiserem apontem, Isaías 49, versículo 6. Deus fala através do profeta: disse mais o Senhor: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Pouco, isso é muito pouco. Deus fala ao profeta: também te dei para a luz dos gentios, luz das nações. Alguém já ouviu esse programa? Não é? É um programa na NTP2, não é? Luz das nações. Também te dei para a luz dos gentios, ou luz das nações, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então a intenção de Deus sempre foi essa: alcançar todos. Há um plano, há um projeto, há um povo escolhido, mas é para levar a salvação até a extremidade da terra, levar Deus a todos os povos, para Deus nascer o Messias e ser o Salvador da humanidade. Amém? Todos nós somos criados por Deus com a sua imagem incorporada, podemos dizer assim, usando um termo atual, a sua imagem incorporada. Está lá em Gênesis 1, 27, né? Onde diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Criados à imagem de Deus, criados por Deus e com a sua imagem incorporada em nós. O texto que nós lemos no princípio, em Atos 17, versículo 24 e 26, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Agora, no Novo Testamento fala em preconceito. É um tema que é falado, é importante, porque isso não é novo, porque eu já vi. E era importante falar sobre esse tema e tratar do tema. E é curioso nós olharmos em Atos, os primeiros capítulos de Atos, começando no capítulo 6, por exemplo, nós vemos aqui um desenvolvimento dessa ideia. Mas antes disso, deixe-me dizer algumas tendências que nós temos quanto a essa ideia de preconceito ou de diferenças raciais, não é? De tentativa de domínio. Algumas tendências que existem. Primeiro, a tendência de desprezar aquele que é considerado inferior. Então, se eu me julgo superior, eu vou desprezar aquilo que eu julgo que é inferior. Não tem nada de Deus nisso. Deus não despreza ninguém, né? Então, desprezar aquilo que é considerado inferior. Por outro lado, aquele que é tratado como inferior tem a tendência de odiar aquele que se acha superior e age assim e domina-o, né? Então aqui há um desprezo e um ódio, a funcionar aqui. Outra tendência é a generalização. É nós partimos do princípio que são todos, não é? Então, se uma pessoa fez um ataque terrorista, todo o seu povo é como ele. Isso é verdade ou não? Não, mas a tendência é essa, não é? Se nós temos desculpem, mas estamos bastante atual. Se temos um vírus que tem uma origem em um determinado país, então todas as pessoas são todos, não é? São todos os chineses. Eu vou dizer o nome, porque eu quero dizer também que na China provavelmente há a maior igreja num só país no mundo inteiro, que funciona clandestina, que funciona subterrânea, mas que são pessoas que amam a Deus, são perseguidos pela sua fé, mas amam a Deus, procuram seguir os ensinamentos da palavra de Deus e partilham a sua fé com outros sob o perigo de serem denunciados e serem perseguidos e mortos, e a igreja continua cheia.
E eu não posso estar a dizer que são todos iguais. Há um ou dois ou três que fizeram parte de um esquema qualquer, ou sim, foi assim. Estão a perceber onde eu quero chegar? Portanto, há aquela ideia de generalizar uma cultura, uma raça, ou um povo, ou um grupo, quando não podemos fazer isso. Deus não faz isso e nós não devemos fazer isso. Nós devemos entender que cada pessoa é responsável diante de Deus pelos seus atos. Cada um. E aquela pessoa, sim, precisa, mesmo aquela pessoa, precisamos orar por ela. Mas, voltando ao Novo Testamento, há muito para dizer sobre esse tema, não é? Curiosamente, em Atos de 6 a 10, esses 4 ou 5 capítulos, nós vemos aqui um processo, um trabalhão que Deus está a ter para convencer os primeiros cristãos sobre isto. Então, eu vou só referir rapidamente. No início de Atos 6, nós vemos no princípio da igreja, a igreja acabou de começar, uma tensão entre as hebreias, dali de Judá, e as hebreias de cultura helenista, não é? Que tinham vivido em outras partes da Europa, assim. Então tinha aquela cultura helenista, né? Mais como gregos. E elas têm uma tensão ali, um problema sério que é preciso resolver. Leiam lá depois, Atos, no início do capítulo 6. Em Atos 8, nós vemos que Pedro e João são enviados a Samaria. Falamos agora há pouco, o Tiago e eu, sobre a mulher samaritana. São enviados a Samaria para conferir, para ver como é que é o resultado da pregação de Filipe. Porque o Filipe está ali pregar, e há muita gente a se converter, e eles mandam lá Pedro e João, olha, vamos lá ver isto, porque samaritanos se converterem é obrigado. Mas chegam lá e de facto estão convertidos e transformados em novas criaturas. Amém? Em Atos capítulo 8, foi isso que eu acabei de dizer. Em Atos 9, no último versículo, Atos 9, nós vemos Simão Pedro, que era um judeu, assim, que chegou a discutir com Paulo, não é? Vemos ele a ser hospedado em casa de um curtidor chamado Simão. Um curtidor é alguém que trabalha peles. E isto era proibido, não é? Tornava a pessoa, não era proibido, tornava a pessoa impura, não é? E Pedro está nesta casa, está a ser hospedado por um curtidor, certamente fora da sua zona de conforto, não é? Mas ele está a começar a experimentar esta forma de Deus ser, que é não fazer acepção de pessoas. E depois Atos 10 é o ápice, não é? Atos 10 é o ápice, quando Pedro tem aquele sonho, aquela visão com animais impuros, e ele diz, eu nunca comi nada disso, e Deus fala para ele, não consideres impuro aquilo que Deus purificou, e ele fica, o que isso significa? Passado um bocado, ele acorda da visão, e ele é ordenado por Deus a acompanhar 3 gentios, 3 romanos, 3 soldados do centurião Cornélio. Vai acompanhar 3 gentios, e chega à casa de Cornélio, um centurião romano, prega o evangelho, toda a casa se converte, todos são batizados. Então nós vemos aqui uma sequência onde Deus está, o Espírito Santo está a trabalhar na mente e no coração destes homens e destas mulheres, não é? Para fazê-los entenderem que não é exclusivo, não é somos só nós e o resto não presta. Não, isto, Deus ama a todos e vai esticando o seu conceito da variedade. Então o Evangelho, queridos irmãos, inclui a vitória sobre o pecado. Ninguém duvida disso? O Evangelho, as boas novas de salvação, inclui a mensagem de vitória sobre o pecado. Amém? Estamos todos de acordo? Amém. Inclui a vitória sobre o pecado. E o racismo não é uma exceção. O racismo é pecado. E o Evangelho inclui a vitória sobre todo e qualquer tipo de pecado. É importante para nós reconhecermos que o racismo é uma realidade difícil para a maioria de nós. É difícil. Também é importante nós não estarmos a afirmar que não temos nenhum preconceito, porque isto pode ser, ao fim e ao cabo, uma arrogância da nossa parte. Olha, eu sou melhor do que os outros porque eu não tenho preconceito. Mas lá no fundo, a verdade é que pode haver, mas é muito difícil nenhum de nós termos sido tocados por isso, porque nós vivemos num mundo assim. E fomos criados num mundo assim. E vemos isso em todo lado, a toda hora. Então é difícil não haver um resquício disso, por mais que lutemos, é difícil não haver qualquer coisa.
E se não há, é porque Deus transformou, porque um dia certamente já houve. E é importante nós entendermos isso, que é difícil. Mas o caminho é esse. É bater de frente, não aceitar que isso seja normal. É assim no mundo, então nós somos assim. Não. Amém? Não pode ser assim. Nós não podemos nos acomodar a isso. Então não é nós vemos que não é um assunto insignificante na Bíblia, porque não é um assunto insignificante para Deus. Para Deus isso é muito importante. Falar, tratar e resolver dentro de nós. Um tema-chave em Atos do Apóstolo é levar o Evangelho a outras etnias e culturas, certo ou não? É levar o Evangelho a todas as nações. Se vamos levar a outras nações, vamos levar a grupos diferentes, a povos diferentes, a raças diferentes, a etnias diferentes. É um tema recorrente e forte em Atos. Levar o Evangelho, as boas novas de salvação, a outras etnias. É o cumprimento da grande comissão, quando Jesus disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. A palavra nações é etne. A palavra lá no grego é etne, de onde vem a nossa palavra etnia. Então não é nações como nós conhecemos, Portugal, Espanha, Itália e França. É etnias, grupos étnicos, povos. Levar o Evangelho a todas as nações. É um princípio fundamental nas cartas de Paulo, falar sobre a reconciliação racial através de Cristo. A reconciliação. Não é, olha, tá, então ficas ali, eu aqui, ninguém domina ninguém, mas cada um no seu canto. Não, é reconciliação. É um passo além que Paulo faz. Se nós vemos em Efésios 2, versículos 13 e 14, se quiserem apontar, Efésios 2, 13 e 14. Agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade. Então, potencialmente, na realidade, em Cristo, isso já não existe. Não existe. Se persiste na minha vida, é porque Cristo ainda não domina 100% da minha vida. Então, preciso continuar deixando o Espírito Santo transformar-me. Porque em Cristo, isso já não existe. Não há nada disso. São coisas da humanidade que ainda persistem, muitas vezes, em nós, teimosamente. Claro que aqui o contexto de Efésios 2 era os judeus e gentios, mas isso se aplica claramente a povos diferentes, a etnias diferentes, raças diferentes, partidos políticos diferentes, igrejas diferentes, cristãos diferentes. Somos seguidores de Jesus? É esse o caminho. Somos seguidores de Jesus? Este é o caminho. Deus quer que todos os grupos étnicos passem a eternidade com Ele. Amém? Todos, sem exceção. Esse é o desejo de Deus. Sempre foi. Em Apocalipse 7, 9 e 10, o João tem uma visão e ele diz assim: depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. Ele tem uma visão do fim, não é? De todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Acha que ali naquela hora vamos estar olhando as diferenças? Estamos juntos a adorar o Cordeiro, adorar a Deus. Mas isso deve começar aqui, não é esperar que aconteça ali. Eu gosto muito de ver essa sala, não é? Porque eu vejo um bocado disso aqui, né? Muita variedade, muita cor, muitos povos, muitas origens. É maravilhoso, é mesmo maravilhoso. Jesus falou assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ele até condiciona o fim dos tempos, a pregação do evangelho em todo lugar, a todas as nações, para testemunho de todas as nações. Esse é o coração de Deus.
Então, a mensagem que eu trago para mim, para nós, como igreja, e para quem está acompanhado lá em casa, onde quer que esteja, é que há esperança para o mundo nesta luta horrível contra o racismo. Há esperança. Para Deus, nada é impossível. Acreditamos nisso? Então vamos dizer juntos: para Deus, nada é impossível. Eu creio nisso de todo mundo. Nada, não há nada impossível. Então há esperança. Os programas governamentais, a propaganda humanista, os treinamentos em sensibilidade, a educação integrada, não parecem estar a resultar. Continua a haver divisão. Não é? As pessoas, vamos dizer assim, elas acedem por imposição, mas não há mudança no coração. Não há mudança interna, que é onde realmente interessa. A resposta de Deus é aparentemente simples. É nós, de fato, focarmos a nossa atenção em Jesus e juntos servir o próximo. Se o nosso foco estiver em Jesus e eu der as mãos a quem quer que seja, não importa de onde veio e quem seja, mas aquele que quer servir a Jesus, eu dou as mãos e vamos servir juntos, vamos ajudar o próximo juntos, vamos resolver os problemas que existem na nossa comunidade, no nosso país e no mundo juntos. Então, de repente, não tem tempo para ver as nossas diferenças. Porque há algo em comum muito maior que o resumo. Parece simples, dá trabalho. Mas aparentemente simples. Nós focarmos em Jesus. Focarmos em Jesus. E servirmos o próximo junto. Há uma ilustração que nós usamos muitas vezes, quem já esteve em encontro de casais certamente já viu, que para nós nos aproximarmos um do outro e ter um bom relacionamento, é importante nós termos um bom relacionamento com Cristo, com Deus. E aí usamos um triângulo, né? Então os dois vértices embaixo são marido e mulher, e o vértice de cima é quem? É Deus. Então desenhamos o triângulo, e quanto mais este e aquele se aproximam do vértice de cima, eles ficam o quê? Mais próximos entre si. Né? É uma ilustração engraçada, né, que usamos, mas aqui também funciona. Quanto mais nós focarmos em Jesus, não é? E deixarmos de olhar um lado, focamos juntos em Jesus, em servi-lo e servir o próximo de acordo com a vontade de Deus, então as nossas diferenças vão se esvaindo, vamos nos aproximando um do outro, na medida em que nós focamos em Jesus a nossa vida. Só Jesus, amados, é uma bandeira suficientemente grande para abarcar toda essa nossa diversidade. Só Jesus. Enquanto a nossa preocupação for proteger os nossos próprios interesses, atenção que estou a dizer, porque aqui é que realmente mora o problema. Enquanto a nossa preocupação for proteger os nossos próprios interesses, então as tensões raciais só vão aumentar. Jesus nos convida a negarmos a nós mesmos para servirmos os outros. Mateus 5, 43 e 44. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Já ouviram isso? Se não ouviram as palavras, já viram na prática, né? Amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, fala Jesus, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Somos seguidores de Jesus? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Impossível? Eu quero submeter aos irmãos nesta manhã que os primeiros cristãos evangelizaram Roma e o evangelho espalhou-se até os confins da terra que eles conheciam. Os primeiros cristãos fizeram o quê? Evangelizaram Roma. Sim. Os primeiros cristãos influenciaram Roma. Eles não lutaram contra Roma, não dominaram Roma, não tentaram substituir Roma. Mas quando isso aconteceu mais tarde, deu por todo. Quando tentaram dominar Roma, substituir Roma, o resultado foram cruzadas e inquisições. Não é por aí. Esse não é o caminho. Não é dominar Roma, é influenciar Roma, é evangelizar Roma. E substituam Roma pela palavra que quiser. Esse é o caminho. É levar o evangelho àqueles que nos dominam, àqueles que nos perseguem, àqueles que querem ser nossos inimigos. Sim, devemos lutar pela reconciliação racial,
com a presença de Deus, com a orientação de Deus, com a autoridade de Jesus, devemos lutar assim. Temos até uma obrigação moral nesse sentido, de usarmos a nossa influência, usarmos os nossos recursos, os nossos benefícios para promover a reconciliação racial, sobretudo no corpo de Cristo, na família de Deus. Isto não pode acontecer entre nós. E quando eu digo entre nós, não estou a dizer que está a acontecer aqui, mas na igreja em geral, isso não pode acontecer. E devemos fazer o que está ao nosso alcance para que isso seja resolvido, seja alterado, seja um testemunho, seja algo que atrai as pessoas a Jesus. Porque é diferente. Porque é algo supostamente impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Tiago 4,17, eu termino aqui. Aquele, pois, que sabe fazer o bem, não o faz, comete pecado. Portanto, tenho dito, ouçam a palavra de Deus nesta manhã, ouçamos a palavra de Deus nesta manhã. Aquele que sabe o bem, deve fazer e não o faz, comete pecado. Tiago 4, diz assim. Então, o convite do Senhor nesta manhã, para mim e para todos nós, em primeiro lugar, arrependimento quando for necessário. Cada um de nós sabe. Não estamos aqui para apontar dedos a ninguém. Nem o da direita, nem o da esquerda, nem o frente nem o trás. Não é isso. Cada um sabe de si. Arrependimento quando for preciso. Arrependimento. Arrependimento significa mudança de vida, mudar de direção. Arrependimento. E em segundo lugar, nós temos falado aqui, volta e meia voltamos a esse tema, seguir a Jesus 100%. Porque enquanto nós não seguimos a Jesus 100%, vai haver sempre uma coisinha do mundo que continua a nos afastar de Deus, a nos impedir de andar com Ele, fazer a sua vontade e ver a vontade de Deus sendo realizada em nós e através de nós. Amém? Vamos colocar de pé, vamos terminar o nosso tempo, o nosso estudo, essa palavra. Vamos ter alguns segundos, alguns poucos segundos de reflexão. Deixa o Espírito de Deus falar mais um bocadinho, completar aquilo que começou a dizer no seu coração, na sua mente, nesta manhã. Querido Deus, nós, esta manhã, tivemos e temos o privilégio de celebrar quem Tu és, através da música, através da ceia, através da presença, através da nossa energia. Que bom, Pai, maravilhoso. E obrigado, Senhor, porque Tu te alegras com isto e ao mesmo tempo continuas a falar conosco que há um caminho ainda a percorrer para o nosso bem, para que nós realmente desfrutemos de forma ampla quem Tu és, o que é vida abundante, a certeza de vida eterna contigo, Senhor, viver a eternidade contigo. Então, Senhor, nesta manhã, leva-nos ao arrependimento, eu te peço, em nome de Jesus. Ó Deus, a área onde eu preciso arrepender, leva-me ao arrependimento, Senhor. Convence-me, ajuda-me a estar arrependido e a querer desejar do fundo do meu coração mudança de vida, mudar de direção, ser mais como Jesus, ser Jesus na minha família, na sociedade onde eu vivo, na comunidade, ser um representante fiel de quem Jesus é, dos seus desejos, das suas aspirações, de quem Ele é. E, ó Deus, ajuda-nos como igreja a seguir-te 100%. Eu sei que Tu nos ajudas, o Teu Espírito está aí, mas convence-nos disso, Senhor, de buscarmos todos os dias a Tua direção, a Tua companhia e vivermos conscientes da presença, conscientes, ó Deus, da autoridade que temos em Cristo Jesus para viver uma vida diferente, para fazer a diferença, para marcar a diferença e ajudar a influenciar este mundo caótico no qual nós vivemos. E assim que o Evangelho continue a ser espalhado até os confins da terra. Oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter estado conosco esta manhã.
nós vamos terminar então a nossa transmissão online. Deus abençoe, uma boa semana.